Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Jennifer Cândido, dona do canal Papo Universitário, e junto com a professora Aninha Lemos administramos diversos grupos de pedagogia no WhatsApp. Então é só vocês chamarem a gente em um desses números que está aparecendo aqui, falar o seu semestre, a gente vai fazer a triagem de vocês, lembrando que é para alunos da rede Unopar Anhanguera Ampli, e nós também temos grupos de pós da Favene, então é só entrar em contato e a gente vai fazer a triagem para colocar no melhor grupo para vocês terem interação com outros alunos também, ok? Esse vídeo aqui, ele é especificamente sobre o portfólio de práticas pedagógicas, gestão da aprendizagem. Esse vídeo eu tô fazendo no primeiro semestre de 2025, então alunos que estão atualmente no segundo e terceiro semestre vão ter esse tema. Esteja atento se as orientações que eu estou dando aqui realmente é referente ao seu tema, porque por mais que seja o mesmo nome de disciplina, pode ser que seja outro tema. Então me acompanhe, vê se o seu PDF de orientações está igual ao meu, porque se você está vendo esse vídeo em outro ano, em outro semestre, pode ser outro, tá bom? Então, dito isso, vamos ao vídeo pra gente não ficar enrolando mais aqui, mas antes disso, deixa o like, curte aqui, compartilha, ajuda aquele seu amigo que tá com dificuldade, compartilha lá no grupo do seu polo, para outros colegas, porque muitas pessoas estão com dúvida e às vezes só lendo na orientação fica um pouco complicado, por isso que eu venho aqui com todo o carinho do mundo, venho fazer um resumão, dando exemplos práticos aqui pra você, pra poder realmente ajudar. Então, me ajuda, gente, não custa nada e ajuda o canal a crescer, chegar a mais pessoas também. Então é isso, vamos começar o vídeo. Logo aqui no começo, ele traz os objetivos dessa matéria, desse portfólio. E aqui o artigo que você deve ler e compreender para se contextualizar e responder essas 3 perguntas aqui, que vem em sequência. É para você responder elas, sim, só que em texto corrido. Então, você não vai colocar a pergunta no seu texto. Você pode colocar ela indiretamente, porque vai ser um texto corrido. Você vai começar o seu desenvolvimento respondendo essas questões em texto corrido, ok? Então, tudo em formato de texto mesmo, gente, não em tópicos, por favor, porque isso é uma pergunta muito recorrente aqui, todas as vezes que tem justamente essa parte de perguntas que você deve responder. Em sequência, ele já traz pra gente a situação problema, que diz que a professora Vanessa leciona na educação básica, mas que ela vem enfrentando vários problemas de avaliação dos seus alunos. Ela vê que eles têm apresentado muita dificuldade para entender os conceitos chaves da matéria que ela leciona. Alguns se destacam, mas outros parecem não conseguir acompanhar o conteúdo da mesma maneira. Então, ela está precisando ir além daquele instrumento de avaliação, que é a prova escrita, considerando também diferentes formas de aprendizagem dos seus alunos. Então, ela precisa, além de criar um outro instrumento avaliativo, ela precisa criar uma forma de fornecer um feedback, né, um retorno construtivo para os alunos que têm apresentado dificuldades e também uma estratégia de recuperação para aqueles que não alcançam o desempenho esperado da matéria. Então, após essa leitura dessa situação problema, você tem que escolher um tema, gente, dos 3, tá? Aderente à área de abrangência do seu curso. Então, ele te dá um quadro aqui. Esse quadro você vai ter que escolher aqui, ó, o componente curricular. Como a maioria dos meus alunos é de pedagogia, eu vou descer aqui para pedagogia para mostrar para vocês. Vamos lá. Aqui, ó, tem 3 e você vai escolher apenas um tema para se basear. Então, vamos supor que seja problemas em avaliar o desempenho dos alunos de forma justa e eficaz, ok? Então, se for esse aqui, problemas em avaliar o desempenho dos alunos de forma justa e eficaz, você vai continuar aqui, ó, logo em seguida. Escolhido, você vai responder essas questões. Então, esse é o tema para você se basear para responder essas 3 perguntas, esses 3 questionamentos. Então, que instrumento avaliativo você pode propor considerando tanto os conhecimentos teóricos quanto a aplicação prática do conteúdo? Você vai justificar a sua escolha. Depois do esboço, vocês vão entender um pouco melhor. Eu deixei também algumas opções, alguns detalhes melhor sobre cada item. Eu acho que pode ajudar vocês, tá? Então, você vai responder essas 3 também de forma de texto corrido e não de perguntas e respostas.
Em sequência, você vai criar uma rúbrica. Nossa, professora, eu não sei o que é uma rúbrica. Depois que você pensar no instrumento avaliativo, né, ele até explica aqui também o que é uma rúbrica. Você precisa desenvolver rúbricas que facilitem o processo de avaliação quanto à compreensão. A rúbrica ela é como se fosse uma colinha, gente, e ela facilita na hora de você pontuar, na forma de você avaliar, para ser justa também, sabe? Para também facilitar a compreensão dos alunos. Então aqui tem a explicação e ele diz que a partir desse entendimento você vai elaborar de acordo, né, com o tema escolhido por você. E aqui ele traz um exemplo de rúbrica que eu também coloquei no desenvolvimento, no esboço, outro exemplo de rúbrica. Eu vou abrir lá e vocês vão acompanhar comigo. Ela precisa ser clara e objetiva, permitindo que os alunos saibam exatamente o que está sendo avaliado. Então, por exemplo, aqui, conteúdo e relevância, a descrição, né? Então, a profundidade e relevância das informações apresentadas sobre a história e cultura local, porque aqui no caso ele está dando o tema da história e cultura local. No caso de pedagogia, vai ser outro tema, gente. Então, aqui realmente é só um exemplo. A pontuação para o conteúdo de relevância é de 3 pontos. É de 3 pontos. Então, cada item vai ter um ponto que vai totalizar 10 pontos para você conseguir realmente pontuar de forma justa entre todos os alunos e não somente uma coisa tirada da sua mente, que você acha que aquele desempenho tá legal ou não. Realmente é uma questão de ser justa ali e imparcial com todos os alunos. E aí o feedback e recuperação. Então, como que você vai dar o feedback e a estratégia para recuperar aqueles alunos que não tiveram um feedback tão bom, então um resultado tão legal. Como que você vai realizar essa recuperação desses alunos? Tudo isso vocês vão escrever, gente, no esboço que está disponível tanto no portal quanto também no nosso site, que eu vou deixar disponível lá o esboço para vocês terem acesso a isso de forma mais detalhada, todo o passo a passo e com detalhes para vocês conseguirem se nortear. Por fim, ele pede para você fazer a síntese do planejamento, isso em forma de mapa mental. E aqui entra uma questão que muitos alunos ficaram perdidos e, meu Deus, o que é um mapa mental? É uma ferramenta para organizar e sintetizar todos os conceitos discutidos ao longo de toda essa atividade. Então, tudo que você fez até agora, você vai inserir nesse mapa mental, porque ele é uma ferramenta visual que vai organizar e vai estruturar todas as informações de uma forma de gráfico. E eu deixei também exemplos no esboço, que eu vou abrir aqui e vocês vão entender. Ele começa com uma ideia central e a partir dela vão se desenhar ramos. Então, tem ramos, ele se ramifica, tá? Para representar os subtemas ou as ideias relacionadas, né, a esse tema central. Utiliza palavra-chave, imagem, cor para facilitar a memorização e também a compreensão. Então, ele não é só para pedagogia, gente, ele é utilizado em várias áreas, em vários campos de estudo, em várias empresas. Mapa mental é uma ferramenta muito bacana realmente para você conseguir visualizar e compreender melhor o conteúdo. Então, tem duas maneiras: manualmente, né, folhas sulfíticas coloridas, ou no computador, que é a maneira que vocês vão fazer. Eu sugiro fazer no Canva ou Padlet, se alguém preferir, porque para mim são os mais fáceis de mexer, mas você consegue fazer até mesmo a partir das próprias ferramentas do Word. Agora sim, vamos abrir o esboço, que tem a capa, tem a contracapa, tem o sumário, a introdução do trabalho, que é muito importante, porque é uma ferramenta pré-textual. E aqui estão os detalhes do que deve ser inserido, a quantidade de linhas, então de meia até uma página. E aqui começa o desenvolvimento com aquelas instruções que eu vi anteriormente. Então, eu coloquei aqui tudo para vocês não precisarem ficar abrindo o esboço. O esboço está a proposta o tempo todo. Então, até o link do arquivo para vocês lerem o artigo. Aqui, as 3 perguntas para vocês conseguirem se nortear. Opa, aqui foi para baixo. Para vocês se nortearem com as perguntas para escrever o texto. Aqui para escolher o tema, já coloquei aqui de pedagogia os 3 temas para vocês escolherem.
Depois de escolhido, olha só, eu até detalhei. Por exemplo, no tema 1, se você escolher esse tema, você pode refletir sobre como organizar atividades mais dinâmicas, mais interativas, que possibilitem avaliar tanto o conhecimento teórico quanto a aplicação prática dos alunos. Então, você vai se nortear nele e vai fazer baseado nisso, com atividades mais dinâmicas e interativas. Tema 2, ele envolve a questão da avaliação. Então, você vai pensar em forma de avaliar além da tradicional prova escrita. Eu acho até que esse se aplica muito melhor à situação problema, levando em consideração diferentes ritmos de aprendizagem. Então, você vai fazer um texto aqui, como se você fosse a professora, envolvendo essa questão. Então, quais vai ser os instrumentos que você vai utilizar além daquilo? Além da prova escrita, você vai colocar tudo em forma de texto. Ou o tema 3, que se você escolher esse, você pode refletir sobre como aplicar teorias pedagógicas. Então, aqui deixei alguns exemplos, como Piaget, Vygotsky ou Freire, em situações práticas de ensino, ajudando os alunos a compreenderem de forma concreta o conteúdo, tá? Então, gente, é só um dos 3. Escolhido, você tem que responder as seguintes questões, que são as 3 que eu deixei aqui, para te nortear e responder em forma de texto. Aqui para elaborar uma rúbrica, eu deixei uma outra maneira de rúbrica, não existe só aquela de acordo com a proposta. Então, critério, e aqui, excelente, bom, regular, insuficiente. Então, por exemplo, aqui a compreensão do conteúdo, aqui você vai se nortear. Ele demonstra total compreensão do conteúdo. Então, é 4 a nota, a pontuação. Então, assim, aqui é uma forma diferente de rúbrica para mostrar para vocês que não existe somente aquela da proposta oferecida pela Unopar, tá? Pela faculdade. O passo 4.1 e o passo 4.2. Porque ele pede, assim, estratégias de feedback e recuperação, certo? Então, eu dividi estratégias de feedback para dar exemplos para vocês e estratégias de recuperações para dar outros exemplos para vocês, para não ficar confuso. Então, estratégia de feedback, você precisa pensar como dar o retorno construtivo para esses alunos que não atingiram esse desempenho que você esperava. E aqui eu deixei alguns exemplos. Então, feedback positivo ou corretivo, individualizado, como fazer esse retorno para os alunos, tá? Que pode ser verbal, por escrito, e isso tudo você vai escrever, gente. Passo 2, né, 4.2, que é de recuperação. Então, aula de reforço, mentoria ou tutoria, material complementar, grupo de estudo, avaliar a recuperação. Vocês vão traçar essa estratégia de recuperação e escrever aqui também. E por fim, o mapa mental, que é aquilo que eu mostrei para vocês um exemplo, mas é que eu deixei outros 2 exemplos para vocês conseguirem compreender melhor, porque lá não tá escrito e aqui eu deixei escrito para vocês. Qualquer dúvida, a gente pausa o vídeo e tira um print, caso esteja muito rápido. Aqui eu tô tentando fazer a maneira mais sucinta possível para não ficar tão extenso esse vídeo. Por fim, você vai criar um mapa mental. Então, ele pode ter as seguintes partes: o objetivo da aprendizagem, o instrumento de avaliação, rúbricas, estratégia de feedback, plano de recuperação, tudo partindo de uma ideia central. Então, aqui eu deixei até no MindMeister ou Canva para você poder utilizar ferramentas digitais para elaborar esse mapa mental, ou até mesmo através do próprio Word, porque aqui no Word, eu não sei se vocês sabem, tem a parte de inserir. Você pode inserir gráfico, ícones, formas, caixa de texto para poder fazer esse mapa mental. E alguns preferem, então fica a critério de vocês. Então aqui eu deixei, olha, nome do assunto, ponto importante, explicações, o resumo, tá vendo? Tem as ramificações aqui nas laterais. Deixei também aonde eu encontrei, então onde ele tá disponível, porque às vezes vocês conseguem entender melhor que aqui é como estudar mapa mental para estudo. Então, para vocês entenderem do que se trata, tem mais detalhes especificamente sobre mapa mental. E o segundo aqui, ó, embaixo. Então, o mapa mental é um pouco mais ramificado, ele é um pouco mais extenso. E um ramo ligado a outro, que também é uma opção de um ramo, ele ramifica em outros 2. Então, tem outras opções, não é somente daquela maneira proposta, tá? Fica a critério, utilize a criatividade de vocês. Eu tenho certeza que vocês conseguem, tá? Então, aqui, como estudar com mapas mentais, deixei também o link da onde eu retirei esse mapa, que talvez auxiliem vocês. E, por fim, as considerações finais.
para vocês poderem escrever o fechamento do seu trabalho aqui, tá? Tudo que você achar que foi relevante de acordo com o desenvolvimento do seu trabalho. Por fim, nas referências do trabalho, eu deixei aqui exemplos para vocês se nortearem de como deve ser feito. Vocês não vão utilizar nenhuma delas, porque elas não têm nada a ver com o trabalho de vocês, é de outros trabalhos que eu retirei. Então, vocês só vão utilizar ela como base para vocês compreenderem como deve ser. Deve ser sempre em ordem alfabética. Todos os autores aqui, ó, tem que ser em ordem alfabética. E sempre nesse exemplo. Então, seguindo as normas da ABNT. Lá no nosso grupo a gente sempre coloca o passo a passo das normas da ABNT para vocês não terem dúvidas. Mas tem um site oficial das normas da ABNT que é o qual vocês devem realmente seguir. E aí vocês vão excluir tudo isso daqui e fazer da maneira de vocês, com os autores que vocês utilizaram no trabalho de vocês, ok? Então, caso vocês queiram o esboço para se nortear, para ficar mais fácil, tá disponível no site. É só vocês clicarem no site que tá no primeiro comentário fixado aqui do vídeo. E compartilhe esse vídeo com aquele amigo seu que tá com dificuldade de elaborar esse trabalho, tá com dificuldade de fazer o portfólio. Se vocês tiverem qualquer dúvida a respeito do trabalho, pode colocar aqui nos comentários que eu vou tentar responder todo mundo na medida do possível, tá bom? Então é isso, gente. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!